Olá e bem-vindo ao canal Arquivo Sonolento. A jornada desta noite nos leva de volta no tempo. Por mais de 3.000 anos, o Egito foi o coração pulsante do mundo antigo. Ergueu monumentos tão grandiosos que ainda hoje mal compreendemos como foram construídos. E deixou enigmas que talvez jamais desvendemos. Este era um lugar onde reis se tornavam deuses, onde cidades inteiras surgiam e desapareciam junto com as cheias do Nilo, e onde a própria morte foi meticulosamente planejada para ser iludida. Cada grão de areia esconde uma história, algumas delas conhecidas, muitas ainda aguardando para serem reveladas. Hoje à noite, entraremos nesse universo. Do brilho hipnotizante de uma máscara funerária dourada à sombra alongada da esfinge ao nascer do sol. De cidades esquecidas sob o deserto às estrelas que guiavam os faraós. Estes são 100 fragmentos de uma civilização que se recusa a desaparecer. E antes de começarmos, se estas explorações tranquilas e curiosas ajudam você a se acalmar ou oferecem uma maneira serena de encerrar seu dia, considere deixar seu like e se inscrever. Ou simplesmente compartilhe seus pensamentos nos comentários. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem este canto, uma alma sonolenta de cada vez. Agora, vamos começar. A mumificação podia durar até 70 dias. Preservar o corpo para a eternidade era um ritual sagrado e complexo que se estendia por até 70 dias. O primeiro passo era a remoção dos órgãos internos, cuidadosamente conservados separadamente, enquanto a cavidade corporal era limpa e recheada. Em seguida, o cadáver era desidratado com um sal natural chamado natrão, que extraía a umidade e interrompia a decomposição. Essa fase sozinha podia levar mais de 40 dias. Uma vez seco, o corpo era ungido com óleos, envolto em camadas de linho fino, e às vezes, recebia amuletos protetores entre as faixas. Sacerdotes recitavam fórmulas mágicas durante todo o processo, invocando deuses como Anubis para velar pela cerimônia. O cuidado extremo demonstrava a convicção de que o corpo era a morada da alma, mesmo após a morte, e que uma forma devidamente preservada era essencial para desfrutar plenamente do além. O coração era visto como a sede do pensamento e das emoções. Contrariando nossa compreensão moderna, os egípcios acreditavam que o coração, e não o cérebro, era o centro do pensamento, da memória e dos sentimentos. Era considerado a essência de uma pessoa, guardando seu caráter, intenções e valor moral. Em vida, ligava o eu físico ao espiritual. Na morte, desempenhava papel decisivo no julgamento final. Durante a mumificação, todos os órgãos eram retirados, exceto o coração, que permanecia no lugar ou era substituído por um amuleto sagrado caso estivesse danificado. Perder o coração na vida após a morte significava perder a própria identidade. Essa crença influenciou profundamente desde a medicina até a religião, tornando o coração uma das partes mais reverenciadas do corpo. O cérebro era descartado porque se acreditava ser inútil na eternidade. Apesar do zelo com que preservavam o corpo, os embalsamadores egípcios tratavam o cérebro como um órgão irrelevante. Achavam que não desempenhava papel algum no pensamento ou na memória, funções atribuídas exclusivamente ao coração. Durante a mumificação, usavam ganchos inseridos pelo nariz para removê-lo, às vezes liquefazendo-o antes. A cavidade craniana era então enxaguada e preenchida com resina ou linho para manter sua forma. Esse procedimento era tão sistemático que raras múmias conservam o cérebro intacto. Ironia do destino. Ao rejeitá-lo, os egípcios privaram os cientistas modernos de um possível tesouro de informações. Mas, para eles, o que realmente importava era o coração, a aparência externa do corpo e as proteções espirituais necessárias para viver eternamente. A balança do coração decidia o destino após a morte. Na sala das duas verdades, o falecido enfrentava a prova mais importante da existência, a pesagem do coração. O deus Anubis colocava o órgão em um prato de uma grande balança, equilibrando-o contra a pena de Maat, deusa da verdade e da ordem cósmica. Se o coração fosse mais leve que a pena,
A alma era declarada pura e admitida no campo dos juncos, um paraíso de abundância eterna. Se pesasse mais, sobrecarregado por más ações, era devorado por Amit, uma criatura temível com partes de leão, crocodilo e hipopótamo. Essa destruição significava o fim total da existência. A cena era tão central na fé egípcia que aparece em inúmeros túmulos e papiros, lembrando a todos a importância de viver em harmonia com os princípios de Maat. O deus Toto registrava os resultados do julgamento. Durante a pesagem do coração, o deus Toto, patrono da escrita e da sabedoria, aguardava para anotar o veredito. Representado com cabeça de íbis ou na forma de um babuíno, Toto mantinha os registros divinos, garantindo que nenhuma injustiça ocorresse no além. Sua presença assegurava equidade, pois ele personificava a verdade e o conhecimento. Se o falecido passasse no teste, o registro de Toto selaria seu lugar na eternidade. Se falhasse, sua escrita confirmaria seu destino. Para os egípcios, esse ato de registrar não era mero trâmite burocrático. Era um selo divino, uma verdade final e imutável inscrita no tecido do cosmos. Pinturas de túmulos mostram os mortos jogando jogos de tabuleiro na eternidade. Entre as cenas nas paredes funerárias, uma imagem recorrente é surpreendentemente humana: o falecido sentado diante de um tabuleiro, frequentemente jogando contra um adversário invisível. O jogo era geralmente o sena, passatempo comum na vida terrena que também simbolizava a travessia da alma pelo além. As casas do tabuleiro representavam etapas da jornada, algumas favoráveis, outras perigosas. Vencer significava alcançar o paraíso em segurança. Ao se retratar jogando, o dono do túmulo demonstrava confiança em sua habilidade para navegar a eternidade, talvez a esperança de que haveria tempo até no além para lazer e diversão. A primeira pirâmide foi erguida para um rei que ainda não era chamado Faraó. Muito antes de Faraó se tornar o título dos governantes egípcios, um soberano chamado Djoser encomendou algo jamais visto: uma pirâmide. Construída por volta de 2670 a.C., a pirâmide escalonada de Saqqara foi projetada por seu arquiteto Imhotep e marcou uma virada na história da arquitetura. Até então, os reis eram enterrados em mastabas, estruturas de teto plano. Imhotep empilhou essas construções em degraus, criando um monumento que alcançava os céus. Não era apenas um túmulo, era uma declaração de que os governantes do Egito eram divinos, e seu poder, eterno. Embora menor e menos polida que as pirâmides posteriores de Gizé, a obra de Djoser ainda hoje se ergue, após mais de 4.500 anos, como um testemunho desgastado, mas inconfundível, de ambição. Foi o nascimento de uma tradição que definiria a imagem do Egito por milênios. Os templos egípcios eram considerados moradas dos deuses. Para os antigos egípcios, o templo não era um local de reunião comunitária, mas a residência literal de uma divindade. O santuário, câmara mais interna, abrigava a estátua do deus, tratada como se estivesse viva. Sacerdotes a cuidavam diariamente, lavavam-na, vestiam-na com linho fino e ofereciam alimentos e incensos. Pessoas comuns não tinham acesso a esses recintos sagrados. Seu contato com a divindade ocorria em festivais, quando a imagem era levada em procissão. O templo era projetado como uma jornada simbólica. Cada salão mais profundo aproximava do domínio divino, decorado com cenas de criação e mitos. Até a arquitetura refletia o cosmos. Pátios externos representavam o mundo humano, salas internas, os céus, e o santuário, o lugar onde o Deus habitava. Para os egípcios, a divindade realmente morava ali, e o templo era sua casa eterna. As pirâmides eram revestidas com pedra branca reluzente. As pirâmides que vemos hoje estão desgastadas, com seus blocos internos expostos. Mas em seu esplendor original, brilhavam como joias sob o sol do deserto. Cada uma era revestida com lajes de calcário polido que refletiam a luz com tanta intensidade que podiam ser vistas a quilômetros de distância. Relatos antigos sugerem que a grande pirâmide reluzia como uma gema ao meio-dia, um farol hipnotizante para viajantes. Com o tempo,
Terremotos e saques desalojaram muitas dessas placas, reutilizadas em outras construções. Alguns fragmentos ainda permanecem na base da pirâmide de Quéops, oferecendo um vislumbre de sua perfeição original. Imagine estar no Vale do Nilo há 4.000 anos, vendo a luz solar incendiar uma montanha geométrica de pedra branca, uma visão feita não apenas para impressionar os vivos, mas para guiar a alma do rei em sua ascensão aos deuses celestes. A esfinge provavelmente foi pintada com cores vibrantes. Hoje, a grande esfinge de Gizé exibe a mesma tonalidade arenosa do platô ao seu redor. Porém, vestígios de pigmento vermelho no rosto indicam que ela já foi pintada com cores vivas. Rosto avermelhado, talvez uma coroa azul ou amarela e olhos delineados com col escuro. Sob o sol escaldante do Egito, essa guardiã colossal seria uma figura impactante, quase sobrenatural, metade leão, metade humano, totalmente viva em cores. Milênios de vento e areia apagaram sua pele colorida, deixando o calcário desgastado que conhecemos. Contudo, imaginá-la em sua forma original transforma-a de uma ruína silenciosa em um guardião vibrante, vigiando as pirâmides enquanto contempla eternamente o nascer do sol. O alinhamento da Grande Pirâmide supera a precisão de muitas construções modernas. A pirâmide de Quéops está alinhada ao norte verdadeiro com uma precisão de menos de 1/20 de grau, um feito que ainda intriga pesquisadores. Essa exatidão foi alcançada sem instrumentos modernos, baseando-se apenas em observações estelares. Uma teoria sugere que agrimensores rastreavam a rotação de certas estrelas, marcando o instante exato em que se alinhavam verticalmente para fixar a orientação. Sobre uma base tão vasta, até um erro mínimo causaria desvio visível. Ainda assim, os construtores alcançaram perfeição notável. Esse alinhamento também tinha significado simbólico. Conectava o repouso eterno do faraó ao cosmos. Em certo sentido, a pirâmide não era apenas um túmulo, era uma máquina cósmica, enraizada na terra, mas em perfeita sintonia com os céus. Os egípcios usavam um calendário baseado no surgimento de uma única estrela. Os ciclos agrícolas do Egito dependiam da inundação anual do Nilo. Prever essa cheia era questão de sobrevivência. A chave estava na estrela Sírius. Todo ano, no início do verão, Sírius reaparecia no horizonte leste antes do amanhecer. Seu nascimento helíaco quase sempre precedia a cheia do rio. Os egípcios estruturaram seu calendário de 365 dias em torno desse evento celeste, dividindo o ano em 3 estações: inundação, crescimento e colheita, cada uma com 4 meses de 30 dias. 5 dias extras eram dedicados a festivais, tidos como os aniversários dos deuses. Esse calendário baseado em Sírius era tão preciso que só sofria pequeno desvio ao longo dos séculos, um testemunho da habilidade egípcia em entrelaçar astronomia e cotidiano. Eles criaram um dos primeiros sistemas de escrita conhecidos. A escrita hieroglífica surgiu no Egito por volta de 3200 a.C., tornando-se um dos mais antigos sistemas de escrita do mundo. Não era um código simples, combinava símbolos para sons, palavras inteiras e conceitos abstratos, permitindo flexibilidade extraordinária. Inicialmente usada em inscrições monumentais, templos, túmulos e estelas, os hieróglifos transmitiam mensagens práticas e espirituais. Escrever era considerado um ato mágico, capaz de tornar as palavras imortais. Os escribas, treinados desde jovens, ocupavam posição elevada na sociedade, pois detinham esse dom sagrado. Com o tempo, os hieróglifos evoluíram ao lado de outros sistemas, como o hierático, forma cursiva usada no dia a dia, mas a beleza dos sinais esculpidos perdurou por milhares de anos. Cada hieróglifo era uma imagem, mas também algo mais, um recipiente de significado através da eternidade. Alguns hieróglifos representavam sons, outros, ideias completas. Diferentemente dos alfabetos modernos, os hieróglifos egípcios formavam um sistema híbrido. Certos sinais indicavam consoantes isoladas, como letras, outros, combinações de sons, e ainda havia aqueles que simbolizavam conceitos ou objetos inteiros. Uma imagem do disco solar podia ser lida como Ra ou dia, dependendo do contexto.
Isso permitia camadas ricas de significado. Um nome podia ser grafado foneticamente, ilustrado simbolicamente e reforçado com um determinativo, sinal final que esclarecia sua categoria. Dominar essa escrita exigia memorizar centenas de símbolos e suas nuances, tornando a alfabetização rara, restrita a escribas e sacerdotes. Mas também transformava as inscrições em algo mais que texto. Eram arte, linguagem e simbolismo fundidos em um só. Sacerdotes egípcios eram também astrônomos habilidosos. No Egito Antigo, religião e astronomia eram inseparáveis. Sacerdotes observavam o movimento do Sol, da Lua e das estrelas não apenas para manter calendários, mas para determinar o momento exato de rituais. Alinhamentos de templos frequentemente refletiam eventos celestes, como solstícios ou aparições estelares, assegurando que cerimônias sagradas ocorressem na hora precisa. Constelações eram associadas a deuses, e o céu noturno era imaginado como a deusa Nut arqueada sobre a terra. As habilidades astronômicas dos sacerdotes tinham aplicação prática também, auxiliavam na navegação pelo Nilo e ajudavam a prever a cheia essencial. Esse saber, guardado nos templos, reforçava a ligação entre os céus, os deuses e a ordem divina representada pelo faraó. Os egípcios tinham uma palavra para a eternidade que aparecia em textos funerários. O conceito de eternidade era central no pensamento egípcio, e eles tinham mais de uma palavra para designá-lo. Uma das mais profundas era dita, referindo-se a um estado imutável e atemporal, o tipo de eternidade habitado pelos deuses. Em inscrições tumulares, Dit frequentemente aparecia ao lado de Nee, que indicava o tempo cíclico, como a rotação infinita das estações. Juntas, expressavam uma visão de eternidade que unia permanência e renovação. Um túmulo real podia prometer que o rei viveria por toda Dit e todo Nee, ou seja, uma vida simultaneamente infinita e constantemente renovada. Para os egípcios, a eternidade não era uma abstração vaga, era um destino, um estado de ser e uma promessa entalhada nas pedras de seus monumentos. Os egípcios produziam cerveja como alimento básico do cotidiano. A cerveja no Egito Antigo não era um luxo, mas uma necessidade diária. Feita de pão de cevada parcialmente assado, embebido e fermentado em água, era espessa, nutritiva e levemente alcoólica. Trabalhadores eram pagos com pão e cerveja, tornando a moeda e sustento ao mesmo tempo. Até crianças bebiam uma versão mais leve, mais segura que a água potencialmente contaminada. A cerveja também era ofertada aos deuses, derramada em templos ou colocada em túmulos para nutrir os mortos. A produção ocorria em grandes lotes, muitas vezes supervisionada por mulheres, e as receitas variavam de doces a ácidas, conforme ingredientes e tempo de fermentação. Bem diferente da bebida dourada e transparente de hoje, a cerveja egípcia era turva, densa e reconfortante, quase uma refeição líquida. Seu papel na sociedade era tão central que ficar sem cerveja significava enfrentar privações. O pão era muitas vezes assado com areia, desgastando os dentes das pessoas. O pão era o alimento básico do Egito, mas o processo de moagem frequentemente introduzia areia ou partículas na farinha. As pedras usadas para moer cediam pequenos fragmentos com o uso, contaminando a massa. O resultado era um pão abrasivo, mesmo para os mais ricos. Múmias frequentemente revelam desgaste severo nos dentes, abscessos e esmalte rachado, não por negligência, mas por uma vida inteira mastigando pão arenoso. Apesar disso, o pão permanecia essencial, surgindo em inúmeras formas de receitas, de pães simples a versões adoçadas com mel para festivais. Era comum assá-lo em fornos comunitários, espalhando pelo vilarejo o aroma de grãos quentes. Pão e cerveja formavam a base da dieta de quase todos os egípcios, do camponês ao faraó, sustentando a vida, mas desgastando sorrisos ao longo das décadas. O faraó era considerado rei e deus ao mesmo tempo. No Egito Antigo, o faraó não era apenas um governante, era a encarnação viva do poder divino. Visto como filho do deus solar Ra em manifestação terrena de Horus, o deus falcão da realeza, sua autoridade era absoluta. Cabia-lhe manter Ma'at, a ordem cósmica que equilibrava o mundo. Em vida,
Era o elo entre deuses e humanos. Na morte, tornava-se plenamente divino, unindo-se aos deuses no além. Essa identidade dupla era reforçada por rituais, inscrições em templos e arquitetura monumental. Até sua imagem esculpida ou fundida em ouro era considerada portadora de poder espiritual. Obedecer ao faraó era honrar os próprios deuses, e seu papel como rei-deus distinguia o Egito de muitas outras civilizações antigas. Alguns faraós usavam barbas postiças como símbolo de divindade. Um dos acessórios reais mais distintos no Egito era a barba falsa. Independente do gênero, faraós usavam uma barba trançada e estilizada em cerimônias para enfatizar seu status divino. Esse adorno ligava o governante a Osíris, deus do além, frequentemente retratado com uma barba longa e estreita. Feitas de metal, geralmente ouro, eram amarradas à cabeça com tiras. Até soberanas como Hatshepsut aparecem em estátuas e relevos usando-as. Não era uma questão de moda, mas um emblema sagrado, sinal de que o portador não era meramente humano, mas um rei ou rainha divino governando com autoridade celestial. Em retratos e esculturas, a barba falsa permanece um dos sinais mais claros da singular fusão entre poder político e espiritual no Egito. As mulheres podiam possuir propriedades e fazer negócios no Egito Antigo. Diferentemente de muitas culturas antigas, as mulheres egípcias desfrutavam de direitos legais significativos. Podiam possuir e herdar bens, firmar contratos e até pedir o divórcio. Gerenciavam negócios, administravam propriedades e compareciam em tribunais como iguais aos homens. Mulheres abastadas às vezes atuavam como proprietárias de terras e patrocinadoras, financiando oferendas em templos ou encomendando arte. Embora o poder político fosse predominantemente masculino, houve exceções. Rainhas e altas sacerdotisas exerciam influência real. Essa relativa igualdade de gênero derivava do conceito de Ma'at, que valorizava o equilíbrio em todas as esferas, permitindo que as mulheres participassem da economia e da sociedade de forma mais livre que na Grécia ou em Roma séculos depois. Essas liberdades tornavam a sociedade egípcia notavelmente avançada em sua abordagem aos direitos femininos. A famosa Cleópatra não era totalmente egípcia por ascendência. Cleópatra VII, última governante ativa do Egito Ptolomaico, é frequentemente vista como a essência do Egito Antigo. Na verdade, descendia de macedônios gregos que assumiram o controle após a conquista de Alexandre, o Grande. A dinastia ptolomaica manteve língua, costumes e estruturas políticas gregas, mesmo governando uma população egípcia. Cleópatra, no entanto, destacou-se por abraçar a cultura local mais que seus antecessores. Foi a primeira de sua linhagem a falar egípcio e se apresentava como a deusa Ísis em cerimônias religiosas. Esse encontro entre herança grega e tradição egípcia a tornou uma figura única, uma ponte entre dois mundos e uma soberana que compreendeu o poder simbólico de se apropriar da identidade ancestral do Egito. Alguns faraós se casavam com irmãos para preservar a linhagem real. Casamentos reais no Egito Antigo seguiam normas hoje incomuns. Para manter a pureza da linhagem divina, faraós às vezes se uniam a irmãs ou meio-irmãs. Essa prática refletia mitos divinos, como Ísis e Osíris, que eram irmãos e cônjuges. Embora tais uniões fossem sobretudo políticas, garantindo que o trono permanecesse na família, o faraó ainda mantinha outras esposas e concubinas. Nem todos os governantes adotavam o costume, mas, quando faziam, reforçavam sua imagem divina e mantinham o sangue real sob controle rigoroso. Esses casamentos tinham menos a ver com romance e mais com a continuidade ininterrupta da realeza divina. Os gatos eram reverenciados e associados à deusa Bastet. No Egito Antigo, os gatos eram muito mais que animais de estimação. Eram seres sagrados ligados a Bastet, deusa do lar, da fertilidade e da proteção. Bastet era retratada como leoa ou mulher com cabeça de gato, e sua natureza protetora tornava uma divindade amada. A habilidade dos gatos em controlar pragas e proteger estoques de grãos aumentava sua importância. Muitas casas abrigavam gatos, tratados com carinho e reverência. Ferir um, mesmo acidentalmente, era considerado um crime grave.
Templos dedicados a Bastet frequentemente abrigavam gatos, e suas imagens apareciam em amuletos, estátuas e pinturas. Em vida e em simbolismo, o gato era um guardião, uma fonte de conforto e uma encarnação viva da graça divina. Matar um gato era crime grave no Egito Antigo. A reverência pelos gatos se estendia a leis rigorosas que os protegiam. Matar um gato, mesmo por acidente, era punido com a morte. Historiadores antigos, como Diodoro Sículo, relatam casos em que egípcios se revoltaram contra quem feria um gato, mesmo involuntariamente. Essa proteção legal refletia a crença de que os gatos carregavam a bênção de Bastet, e ferir um era ofender a própria deusa. Tão integrados à sociedade, os gatos eram frequentemente mumificados e enterrados com seus donos, garantindo companhia na eternidade. Ibis sagrados eram mumificados aos milhares. O ibis, com seu bico curvado e elegante, era sagrado a Toto, deus da sabedoria e da escrita. Para homenageá-lo, os egípcios mumificaram milhões dessas aves, colocando-as em catacumbas dedicadas. Arqueólogos encontraram incontáveis ibis mumificados, cuidadosamente embrulhados e guardados em vasos de cerâmica. Muitos eram oferendas de peregrinos buscando o favor de Toto, outros, parte de rituais templários. Essa mumificação em massa revela como o culto animal estava profundamente entrelaçado à religião egípcia, onde os bichos não eram meros símbolos, mas representações vivas das divindades que encarnavam. Muitos templos eram orientados em direção ao nascer do sol. Os templos egípcios não eram construídos ao acaso. Seus alinhamentos seguiam princípios astronômicos precisos. Muitos foram orientados para que, em certas épocas do ano, os raios matinais iluminassem diretamente o santuário, revelando a estátua da divindade. O exemplo mais famoso é Abu Simbel. 2 vezes por ano, a luz solar percorre o templo inteiro até iluminar as figuras dos deuses ao lado do faraó Ramsés II. Esses alinhamentos eram atos de devoção e conexão cósmica, ligando os ritmos celestes à vida do templo. Ao alinhar seus espaços sagrados ao sol, os egípcios uniam o culto ao renascimento diário da luz, reforçando a presença divina no mundo natural e simbolizando a renovação eterna da vida. O deus solar Ra navegava pelo submundo à noite. Na crença egípcia, o sol não era apenas um corpo celeste, era o próprio deus Ra, navegando em sua barca pelos céus durante o dia. Ao pôr do sol, Ra descia ao submundo, iniciando uma jornada perigosa por 12 regiões, correspondentes às horas da noite. Enfrentava ameaças, incluindo a serpente Apófis, encarnação do caos, que tentava impedir o amanhecer. Com a ajuda de outros deuses, Ra superava os perigos e renascia ao nascer do sol. Essa viagem noturna espelhava o ciclo de vida, morte e renascimento que sustentava a religião egípcia. Templos, túmulos e papiros frequentemente descreviam essa jornada em detalhes, mostrando a barca de Ra deslizando pela escuridão estrelada, lembrando que até o maior dos deuses precisava superar provações para renascer. Obeliscos eram vistos como condutores do poder solar. Os obeliscos, monumentos altos e afilados erguidos diante de templos, eram mais que elementos arquitetônicos. Representavam um raio petrificado do sol, ligação direta com o deus solar Ra. Seus topos eram revestidos com elétron, liga de ouro e prata, que reluzia intensamente sob a luz solar. Inscrições em seus lados os dedicavam aos deuses e celebravam as conquistas do faraó que os encomendara. Erguidos verticalmente rumo aos céus, simbolizavam estabilidade, autoridade divina e a ligação eterna entre céu e terra. Seu papel sagrado era tão valorizado que governantes posteriores, como romanos e franceses, os transportaram por continentes para exibi-los em suas próprias cidades. Muitos obeliscos egípcios ainda existem hoje. Alguns em seus locais originais, outros, longe do Egito. Os mais antigos datam do Império Médio, com hieróglifos ainda nítidos após milênios. Sua durabilidade impressionante se deve à construção. Cada um era esculpido de um único bloco de granito, geralmente das pedreiras de Assuã, e transportado centenas de quilômetros sem ferramentas modernas. Alguns pesam mais de 300 toneladas.
Sua preservação testemunha tanto a habilidade dos pedreiros egípcios quanto o significado cultural desses monumentos. Seja projetando sombras em pátios de templos ou erguendo-se em capitais modernas como Paris e Londres, permanecem como testemunhas silenciosas do poder e da arte do Egito Antigo. Os egípcios praticavam uma forma primitiva de odontologia. A saúde bucal era um desafio no Egito Antigo, devido à dieta rica em pão arenoso e vegetais fibrosos. Achados arqueológicos mostram que alguns egípcios tentaram tratamentos dentários, como perfurar dentes para aliviar abscessos. Papiros médicos descrevem remédios para dores de dente, usando enxaguantes à base de ervas, mel e cerveja. Dentes postiços foram encontrados em múmias, embora não se saiba se eram funcionais ou cerimoniais. Apesar do conhecimento limitado, essas tentativas revelam disposição para experimentar e reconhecimento da importância da saúde bucal, especialmente em uma sociedade onde falar, comer e a pureza ritual tinham poder espiritual. Instrumentos cirúrgicos foram encontrados em túmulos. Arqueólogos descobriram bisturis de bronze, agulhas, pinças e até sondas entre os artefatos egípcios. Esses objetos indicam que médicos egípcios dominavam procedimentos cirúrgicos práticos para tratar ferimentos do trabalho, guerra ou cotidiano. Papiros médicos descrevem técnicas como suturar feridas, imobilizar ossos quebrados e drenar abscessos. A cirurgia era frequentemente associada a encantamentos e oferendas aos deuses, refletindo a crença de que saúde física e espiritual estavam entrelaçadas. Embora nem todos os procedimentos fossem eficazes pelos padrões atuais, o acabamento refinado dos instrumentos, cuidadosamente fabricados e armazenados, revela que a cirurgia era uma prática respeitada e organizada. Eles tinham remédios para males comuns como dor de dente e calvície. Papiros médicos registram centenas de tratamentos para doenças que vão de dores de cabeça à perda de cabelo. As receitas misturavam medicina herbal prática com encantamentos mágicos, cuidando do corpo e do espírito. Para a dor de dente, aplicava-se uma pasta de ervas trituradas com mel diretamente na gengiva. Para a calvície, usavam-se pomadas à base de gorduras animais, acompanhadas de orações. Muitos ingredientes, como alho, cebola e figo, ainda são valorizados hoje por suas propriedades medicinais. Embora algumas prescrições pareçam estranhas hoje, revelam uma cultura profundamente comprometida com a cura, que via a doença não como destino inevitável, mas como condição passível de tratamento terreno e divino. Perfumes e óleos eram parte vital dos rituais diários. O aroma desempenhava papel poderoso na vida egípcia. Perfumes e óleos aromáticos eram usados tanto na higiene pessoal quanto em cerimônias religiosas, feitos de flores, ervas e resinas transformadas em ungüentos fragrantes. Os mais abastados ungiam-se diariamente com óleos perfumados. Sacerdotes os usavam para purificar estátuas divinas. Certos aromas, como incenso e mirra, eram considerados oferendas em si mesmos, queimados em templos para agradar aos deuses. A perfumaria era uma arte refinada, e algumas receitas eram segredos guardados a 7 chaves. Na eternidade, perfumes e óleos eram colocados nos túmulos para garantir que o falecido permanecesse agradável aos olfatos divinos. Maquiagem era usada por homens e mulheres. No Egito Antigo, os cosméticos não eram apenas questão de beleza, eram essenciais para a saúde e proteção. Homens e mulheres usavam maquiagem diariamente, aplicando ocra vermelha nos lábios e bochechas e pigmentos escuros ao redor dos olhos. Acreditava-se que esses pigmentos afastassem maus espíritos e protegessem contra o brilho solar, tão essenciais que até os mais pobres possuíam um pequeno pote de cobre. Aplicar maquiagem era tanto ritual quanto rotina, fundindo estética, praticidade e proteção espiritual em um único gesto. O delineado com col servia a propósitos estético e protetor. O col, feito de minerais moídos como galena, criava o icônico contorno olival retratado na arte egípcia. Além de seu visual marcante, reduzia o ofuscamento solar e repelia insetos. Estudos modernos sugerem que também tinha propriedades antibacterianas, ajudando a prevenir infecções oculares.
O próprio desenho remetia ao olho de Horus, símbolo poderoso de proteção e cura. Assim, o col não era mero enfeite, era um amuleto protetor usado no corpo, ligando beleza à salvaguarda divina. O Egito Antigo empregava mulheres profissionais de luto. Funerais egípcios podiam ser cerimônias elaboradas e emocionais, e algumas famílias contratavam lamuriadoras profissionais para expressar tristeza em seu nome. Essas mulheres, muitas vezes especialistas em lamentos rituais, gritavam, arrancavam os cabelos e batiam no peito, imitando as deusas Ísis e Néftis chorando por Osíris. Sua atuação não era teatralidade vazia, era um dever sagrado destinado a guiar a alma do falecido para o além. Quanto mais importante o funeral, mais lamuriadoras apareciam, seus lamentos ecoando pelas ruas até o túmulo. Cenas dessas mulheres estão pintadas em túmulos, congeladas em gestos de dor, mostrando que seu papel era ao mesmo tempo uma demonstração pública de luto e uma reencenação simbólica do pranto divino. Roubo de túmulos era punido com morte. As riquezas enterradas com a elite egípcia eram uma tentação constante, mas violar um túmulo era um dos crimes mais graves imagináveis. Além de roubar bens materiais, acreditava-se que se colocava em risco a alma do falecido, perturbando seu repouso eterno. Registros legais do Novo Reino revelam punições severas, surras, mutilações e frequentemente execução. Até os próprios construtores de túmulos às vezes eram pegos invadindo anos depois, traindo a confiança depositada neles. A ameaça de punição divina também pairava no ar. Muitos acreditavam que os deuses amaldiçoariam os ladrões. Ainda assim, apesar dos riscos, o roubo de túmulos foi tão persistente que até o Vale dos Reis foi esvaziado da maior parte de seus tesouros em poucos séculos de uso. Algumas maldições tumulares ameaçavam perseguir o ladrão na eternidade. Para proteger seus repousos, alguns egípcios inscreviam maldições nas paredes ou portas dos túmulos. Esses avisos prometiam infortúnios a quem ousasse perturbar os mortos, de perda de riqueza e saúde a tormento eterno. Um túmulo do Império Antigo adverte: quem entrar aqui sem direito, seu pescoço será agarrado como o de um pássaro. Outras ameaçavam julgamento divino, garantindo que o ofensor fosse negado um enterro e vagasse para sempre. Embora alguns estudiosos vejam essas maldições como dissuasão simbólica, sua presença revela a importância de proteger a paz eterna do ocupante do túmulo. Mesmo na morte, os egípcios levavam a segurança a sério. Câmaras secretas ainda aguardam ser descobertas sob as areias. Apesar de séculos de escavações, o Egito ainda guarda segredos. Tecnologias modernas de escaneamento revelaram anomalias em pirâmides e túmulos que podem ser salas ou corredores desconhecidos. Na Grande Pirâmide, um espaço misterioso acima da Grande Galeria foi detectado em 2017, gerando debates sobre sua função. Vastas extensões do deserto escondem cidades inteiras engolidas pelo tempo. Sob o delta do Nilo, ruínas repousam sob camadas de sedimento. Arqueólogos suspeitam que muitos túmulos reais e nobres ainda estejam ocultos, com seus tesouros e histórias intactos. Cada nova descoberta reformula nossa compreensão do Egito e nos lembra o quanto ainda há para encontrar. Alguns templos trazem representações misteriosas de criaturas não identificadas. Entre os relevos esculpidos e paredes pintadas de templos egípcios há imagens ocasionais que intrigam os estudiosos. Animais estranhos que não correspondem a espécies conhecidas ou criaturas compostas não descritas em textos sobreviventes. Algumas podem ser simbólicas, representando qualidades ou divindades. Outras talvez retratem animais hoje extintos ou trazidos de terras distantes. No templo de Seti e em Abidos, formas hieroglíficas incomuns foram interpretadas por alguns como objetos modernos, embora a maioria dos especialistas as atribua a sobreposições de esculturas. Sejam intencionais ou acidentais, tais imagens alimentam especulações e destacam os mistérios ainda embutidos nos monumentos egípcios. A Pedra de Roseta foi a chave para decifrar os hieróglifos. Descoberta em 1799 por soldados franceses perto da cidade de Roseta, essa laje de basalto trazia um decreto escrito em 3 scripts: grego, demótico e hieroglífico.
Como os estudiosos liam em grego antigo, a pedra de Roseta forneceu o avanço necessário para decifrar os hieróglifos. Após séculos de mistério, Jean-François Champollion finalmente quebrou o código na década de 1820, revelando a riqueza completa dos textos e da arte egípcios. Hoje, a pedra está no Museu Britânico. Sua superfície gasta ainda carrega as palavras que reconectaram o mundo moderno a uma das mais antigas línguas escritas da história. Barcos egípcios podiam ser desmontados e transportados por terra. O Nilo era a principal via do Egito, mas às vezes os barcos precisavam viajar onde a água não alcançava. Para resolver isso, os egípcios construíam embarcações que podiam ser desmontadas, levadas por terra e remontadas. Isso era especialmente útil em campanhas militares, expedições a terras estrangeiras ou para contornar cataratas no rio. Achados arqueológicos, incluindo o barco de Kelps enterrado perto da Grande Pirâmide, revelam a perícia dos carpinteiros navais egípcios, que ajustavam tábuas com tamanha precisão que podiam ser desmontadas e reajustadas sem perda de resistência. Essa versatilidade mantinha o Egito conectado além de suas fronteiras. O papiro foi um dos primeiros materiais de escrita do mundo, feito da medula da planta de papiro, abundante ao longo do Nilo. As folhas de papiro revolucionaram o registro de informações na antiguidade. Tiras eram sobrepostas em cruz, prensadas e secas para criar uma superfície lisa de escrita. Leve e portátil, substituiu as pesadas tábuas de argila e permitiu armazenar rolos com facilidade. O Egito exportava papiro por todo o Mediterrâneo, tornando o pilar do comércio antigo. Muitos documentos em papiro sobreviveram milhares de anos no clima seco do Egito, preservando literatura, registros legais, textos médicos e cartas pessoais, um legado escrito de uma civilização que valorizava profundamente o poder da palavra escrita. Poemas de amor egípcios ainda sobrevivem hoje. Entre os achados mais surpreendentes do Egito Antigo estão poemas de amor escritos em papiros ou cacos de cerâmica. Esses versos são íntimos, brincalhões e muitas vezes surpreendentemente modernos, falando de saudade, beleza e encontros secretos. Alguns usam a natureza como metáfora, comparando os olhos do amado às estrelas ou seus lábios a vinho doce. Provavelmente compostos para festivais ou prazer pessoal, esses poemas revelam um lado emocional e pessoal da vida egípcia, muitas vezes ofuscado pela monumentalidade das pedras e pelas imagens divinas. Lembram-nos que, sob toda aquela grandiosidade, os egípcios amavam e desejavam como nós fazemos hoje. A música era considerada dotada de propriedades mágicas. No Egito Antigo, a música não era apenas entretenimento. Era uma força capaz de curar, abençoar e proteger. Harpas, flautas, liras e instrumentos de percussão acompanhavam cerimônias religiosas e a vida cotidiana. Certas canções eram tidas como capazes de atrair o favor divino ou acalmar espíritos inquietos. Músicos de templo ocupavam posições respeitadas, e alguns hinos sobreviveram por escrito. A música também era central em celebrações, de festivais da colheita a procissões reais, onde ritmo e melodia se fundiam ao ritual, criando momentos de alegria coletiva. A flor de lótus era um símbolo de renascimento. No Egito Antigo, o lótus não era apenas uma flor bela, era um emblema sagrado de criação e renovação. Seu hábito de fechar à noite e abrir ao amanhecer espelhava o ciclo de morte e renascimento, tornando um símbolo religioso poderoso. Em mitos de criação, o lótus emergia das águas primordiais, e suas pétalas se abriam para revelar o deus solar recém-nascido. Artistas esculpiam e pintavam motivos de lótus em templos, túmulos e móveis. Aparecia também em joias como amuleto de regeneração e vida eterna. Nas oferendas funerárias, flores de lótus ou suas imagens eram deixadas com os mortos, garantindo seu renascimento no além. Flutuando nas águas calmas de lagos templários e do Nilo, o lótus era um lembrete constante da capacidade da vida de renascer das trevas. Alguns deuses eram representados como parte animal, parte humana. A religião egípcia é famosa por seus deuses com cabeças de animais sobre corpos humanos, formas que expressavam poder e qualidades divinas. Horus tinha cabeça de falcão,
simbolizando realeza e céus. Anubis, cabeça de chacal, representava a proteção dos mortos. Toto, com cabeça de íbis, ligava-se à sabedoria e à escrita. Essas combinações não eram retratos literais, mas retratos simbólicos que uniam inteligência humana às forças ou atributos sagrados do animal escolhido. Os deuses também podiam aparecer totalmente humanos ou animais, dependendo do mito ou ritual. Essa fluidez de forma refletia a crença de que as divindades transcendiam limites humanos, revelando-se na forma que melhor expressasse sua essência e função. O deus crocodilo Sobek era temido e reverenciado ao longo do Nilo. O Nilo abrigava muitos crocodilos, criaturas poderosas e perigosas que inspiravam tanto temor quanto reverência. O deus Sobek, representado com cabeça de crocodilo, encarnava a força, a fertilidade e a imprevisibilidade do rio. Acreditava-se que protegia as pessoas dos perigos fluviais, ou os desencadeava quando irritado. Templos dedicados a Sobek frequentemente mantinham crocodilos vivos, tratados como manifestações do deus, adornados com joias e alimentados generosamente. Ao morrerem, esses crocodilos eram mumificados com honras. A natureza dual de Sobek, fonte de vida e destruição, o tornava uma divindade complexa, cujo favor era essencial para a segurança e prosperidade no rio. O Anubis de cabeça de chacal guiava almas para o além. Anubis, com sua cabeça negra e elegante de chacal, era uma das divindades mais reconhecíveis do Egito e figura central nos ritos funerários. Era o protetor das tumbas, supervisor da mumificação e guia das almas pelo submundo. Na famosa cena da pesagem do coração, é Anubis quem ajusta a balança, garantindo justiça. Sua forma canina ligava-o aos chacais que rondavam cemitérios, transformando um animal temido em guardião divino. Sacerdotes que realizavam rituais de embalsamamento frequentemente usavam máscaras de chacal para encarnar Anubis. Para os egípcios, sua presença era ao mesmo tempo conforto e advertência, lembrando que a jornada para a eternidade exigia pureza e verdade. A deusa do céu, Nut, era tida como aquela que engolia o sol a cada noite. Na cosmologia egípcia, o céu não era espaço vazio, mas o corpo da deusa Nut arqueado sobre a terra. A cada entardecer, Nut engolia o sol, carregando-o por seu corpo durante a noite. Ao amanhecer, dava a luz novamente, renovando o ciclo diário. Ela era frequentemente retratada como uma mulher cujo corpo se cobria de estrelas, estendendo-se protetoramente do horizonte a horizonte. O papel de Nut não era apenas cósmico, mas também protetor. Ela afastava a terra do caos e oferecia aos mortos um lugar entre as estrelas. Seu abraço infinito ao sol espelhava os ritmos eternos que moldavam a vida e a fé egípcias. A deusa Sekhmet era conhecida por soprar fogo. Sekhmet, com cabeça de leoa, era a deusa da guerra e da cura, ao mesmo tempo destruidora e protetora. Seu sopro incandescente era dito responsável pelos ventos abrasadores do deserto, e sua fúria podia enviar pragas aos inimigos do Egito. Em um mito, ela quase exterminou a humanidade em um frenesi sanguinário, sendo detida apenas quando enganada para beber cerveja tingida que confundiu com sangue. Ainda assim, Sekhmet também era divindade da medicina, e seus sacerdotes eram curandeiros hábeis. Ela representava as forças duais do perigo e da restauração, um lembrete de que a destruição podia abrir caminho para a renovação. Templos dedicados a Sekhmet estavam repletos de estátuas da deusa, talvez para canalizar e conter seu poder imenso. Os templos possuíam lagos sagrados para a purificação ritual. Em muitos complexos templários, havia um lago artificial usado em rituais de purificação. Sacerdotes mergulhavam nessas águas sagradas antes das cerimônias, garantindo limpeza física e espiritual. Esses lagos também simbolizavam as águas primordiais das quais surgiu a criação, tornando os espaços poderosos de renovação e conexão com o divino. Em alguns templos, os lagos participavam de festivais, com barcos sagrados transportando estátuas dos deuses sobre suas superfícies. A presença de um lago dentro dos muros do templo reforçava a ideia de que cada templo era uma réplica em miniatura do universo, completo com suas próprias águas sagradas da criação.
Sacerdotes raspavam todo o corpo em nome da pureza. Os sacerdotes seguiam rigorosos rituais de limpeza, incluindo a remoção total de pelos corporais. Essa prática não se tratava de estética, mas de pureza espiritual e higiene. Eles raspavam cabeça e corpo regularmente, às vezes diariamente, para se manterem livres de qualquer coisa considerada impura diante dos deuses. Banhavam-se várias vezes ao dia, vestiam linho limpo e evitavam certos alimentos antes dos rituais. Tais hábitos faziam parte da crença de que servir os deuses exigia um estado de limpeza física e espiritual absoluta, uma disciplina que reforçava a separação entre o sagrado e o profano. A cor azul simbolizava a criação e proteção. O azul tinha um significado profundo no Egito Antigo. Representava as águas fecundas do Nilo, o céu e os reinos celestes. Por isso, estava ligado à criação, fertilidade e proteção divina. Pigmentos azuis, frequentemente feitos de um material sintético hoje chamado azul egípcio, eram usados em arte, joias e amuletos. Deuses como Amon e Horus eram às vezes retratados com pele azul para indicar sua natureza cósmica. Contas e azulejos azuis decoravam templos e túmulos, cercando espaços sagrados com a cor da própria vida. Usar azul era considerado fonte de bênçãos e escudo contra males. O vermelho simbolizava tanto vida quanto destruição. Na simbologia egípcia, o vermelho era uma cor de contrastes. Representava a vida, energia e o sol do deserto, mas também caos, perigo e destruição. Associado ao deus Sete, podia indicar tanto vitalidade quanto violência. Artistas usavam ocre vermelho para pintar a pele de figuras masculinas, simbolizando saúde e força. Em magia protetora, tinta vermelha era usada para escrever nomes de seres perigosos, neutralizando seu poder. Essa dualidade tornava o vermelho uma cor potente em rituais e arte, um lembrete de que as mesmas forças que dão vida também podem tirá-la. Amuletos em forma de escaravelho eram usados para proteção. O besouro escaravelho era um dos símbolos mais poderosos do Egito, ligado ao renascimento e à ordem cósmica. Seu hábito de rolar bolas de esterco pelo chão era visto como um reflexo do deus solar Ra empurrando o sol pelo céu a cada dia. Egípcios usavam amuletos com forma de escaravelho como talismãs de sorte, proteção e renovação, frequentemente esculpidos em pedra, faiança ou metais preciosos. Alguns traziam orações ou nomes gravados, tornando-se objetos pessoais de proteção. Grandes escaravelhos eram colocados sobre o peito das múmias, inscritos com feitiços do livro dos mortos para proteger a alma no julgamento. Escaravelhos eram usados em vida, enterrados na morte e até dados como presentes diplomáticos. Seu simbolismo duradouro significava que carregar um escaravelho era levar consigo um fragmento do ciclo eterno do Sol, uma promessa divina de regeneração e passagem segura para o além. Alguns amuletos eram inseridos nas faixas das múmias para garantir passagem segura. No Egito Antigo, envolver uma múmia era um ato sagrado repleto de proteção mágica. Entre as tiras de linho, sacerdotes posicionavam amuletos em locais específicos para guiar e proteger o falecido em sua jornada para o além. Esses talismãs vinham em várias formas: Ankh para a vida, olho de Horus para cura, escaravelhos para renascimento, pilares de Et para estabilidade e Nostié para a proteção da deusa Ísis. Muitos traziam feitiços gravados para ativar seu poder, alguns extraídos diretamente do livro dos mortos. A disposição seguia uma ordem ritual, cada amuleto atendendo a uma necessidade distinta: segurança, força, orientação ou favor divino. Juntos, formavam uma armadura espiritual destinada a assegurar a chegada da alma ao paraíso. Essas proteções ocultas nos lembram que a mumificação não era apenas preservação, era uma salvaguarda cuidadosamente construída para a própria eternidade. As joias egípcias carregavam significados simbólicos profundos. No Egito Antigo, joias eram mais que enfeites, eram formas de expressão mágica e espiritual. Cada material e cor tinha um propósito. O ouro simbolizava a eternidade e o divino, a turquesa trazia alegria e fertilidade, a cornalina representava vitalidade e coragem.
Os desenhos frequentemente retratavam símbolos sagrados: flores de lótus para renascimento, falcões para poder real, cobras para proteção divina. Joias eram usadas tanto pela elite quanto pelo povo comum, os ricos com metais preciosos e pedras raras, os demais com faiança ou cerâmica esmaltada. Em vida, proclamavam identidade e status. Na morte, eram enterradas com o dono para protegê-lo no além. A maestria artesanal era impressionante. Trabalho meticuloso com contas, incrustações delicadas e simetria equilibrada. Para os egípcios, um colar ou anel não era mero adorno. Era uma oração feita à forma, carregando as bênçãos e o poder dos deuses em cada brilho. Algumas estátuas tinham olhos incrustados com cristal de rocha para um olhar realista. Escultores egípcios buscavam criar estátuas que não fossem apenas representações, mas vasos para a presença divina ou espiritual. Uma técnica para aumentar o realismo era incrustar olhos com materiais como cristal de rocha, quartzo ou obsidiana. A íris e a pupila eram esculpidas separadamente, fixadas em um fundo branco e polidas para captar a luz. O resultado era um olhar tão intenso que parecia seguir os visitantes pela sala. Essas estátuas eram colocadas em templos, túmulos e altares, agindo como presenças vivas dos deuses, reis ou ancestrais retratados. O realismo não era apenas habilidade artística, era magia intencional, garantindo que o espírito pudesse ver e interagir com o mundo. Em alguns casos, os olhos eram a parte mais cuidadosamente trabalhada da estátua, simbolizando a crença de que o olhar era um canal para a conexão divina e proteção vigilante. Estátuas gigantescas eram esculpidas a partir de blocos únicos de pedra. Alguns dos monumentos mais icônicos do Egito, como as colossais estátuas de Ramsés II, foram talhadas de um único bloco de pedra, geralmente granito ou arenito, pesando centenas de toneladas. Esses blocos eram extraídos, esculpidos e transportados por longas distâncias, frequentemente de Assuã, usando trenós puxados por equipes de trabalhadores. Água ou óleo era derramado na areia para reduzir o atrito durante o transporte. Esculpir de um único bloco conferia enorme resistência estrutural, ajudando-as a resistir milhares de anos de intempéries e terremotos. Seu tamanho colossal era intencional, projetado para exibir o poder e a presença eterna do faraó. Muitas eram posicionadas nas entradas de templos, vigiando os espaços sagrados como guardiãs. Mesmo hoje, diante de uma dessas gigantes, sente-se a mesma admiração que inspiravam na antiguidade, um testemunho duradouro da habilidade, trabalho e ambição dos mestres construtores e artesãos do Egito. Os colossos de Memnon eram conhecidos por cantar ao amanhecer. Os colossos de Memnon, duas estátuas sedentes do faraó Amenhotep III, com mais de 18 metros de altura, erguem-se na margem oeste do Nilo. Na antiguidade, viajantes relatavam que, ao amanhecer, uma das estátuas emitia um suave som musical. Gregos e romanos acreditavam que era o herói Memnon saudando sua mãe, a deusa do alvorecer. Estudiosos modernos acreditam que o som vinha de vibrações causadas pelo rápido aquecimento da pedra após noites frias no deserto, possivelmente devido a rachaduras causadas por terremotos. Após restaurações romanas no século III d.C., o canto cessou. O fenômeno tornou as estátuas uma atração famosa do mundo antigo, atraindo turistas, poetas e imperadores ansiosos para ouvir a misteriosa voz. Mesmo em silêncio, os colossos permanecem como relíquias imponentes da grandiosidade egípcia e do fascínio que sempre exerceu sobre visitantes distantes. Os egípcios criaram o primeiro tratado de paz conhecido em 1259 a.C. Após anos de guerra entre Egito e Império Hitita, o faraó Ramsés II e o rei Hattusil III assinaram o que é considerado o primeiro tratado de paz registrado da história. Redigido em hieróglifos egípcios e cuneiforme hitita, o acordo prometia não agressão mútua, aliança em caso de ataque e a devolução de refugiados políticos. Diferente de muitas tréguas antigas, este perdurou por décadas, reforçado por um casamento real entre Ramsés e uma princesa hitita. Uma cópia do tratado, encontrada no Templo de Karnak, hoje está na sede das Nações Unidas como símbolo das raízes profundas da diplomacia na história humana.
O documento mostra que, mesmo em uma era marcada por conquistas, reconhecia-se o poder e a necessidade da paz duradoura, e a sabedoria de preservá-la por meio de acordos escritos formais, em vez de conflitos intermináveis. Nomes reais eram cercados por formas ovais chamadas cartuchos. Um cartucho era um oval alongado que envolvia o nome de um rei ou rainha, com uma linha horizontal em uma extremidade. Simbolizava um laço de corda protegendo o nome real para a eternidade. Surgido na quarta dinastia, logo se tornou padrão em inscrições, relevos e esculturas monumentais. Sua utilização facilitava a identificar nomes reais em textos hieroglíficos, distinguindo-os de todos os demais. Faraós também tinham seus nomes gravados em cartuchos em joias, selos oficiais e até nos panos de suas múmias. Destruir um cartucho era considerado uma forma de apagar o legado de um governante da história e do além. Por isso, alguns monumentos mostram nomes deliberadamente cinzelados. Inserir um nome em cartucho era imortalizá-lo, protegendo a identidade e a autoridade do soberano tanto no mundo mortal quanto no divino. O cetro e o flagelo do faraó simbolizavam governo e fertilidade. O cetro e o flagelo eram dois dos emblemas mais icônicos da realeza egípcia, frequentemente cruzados sobre o peito do faraó. O cetro, em forma de bastão de pastor, representava o governante como protetor e guia de seu povo, assim como um pastor cuida de seu rebanho. O flagelo, associado à debulha do grão, simbolizava a fertilidade, abundância agrícola e o papel do faraó em assegurar a prosperidade da terra. Ambos os símbolos tinham vínculos profundos com os deuses, o cetro com Osíris, senhor do além, o flagelo com o poder vital da colheita. Apareciam em estátuas, relevos e vestes reais durante cerimônias, afirmando visivelmente o direito divino do governante. Para a mente egípcia, não eram meros símbolos, eram provas de que o faraó era o canal terreno da ordem e sustento cósmicos. O Egito Antigo possuía um sistema tributário complexo. A riqueza e os projetos monumentais do Egito eram sustentados por um intrincado sistema tributário administrado por escribas e supervisores. Os impostos eram pagos em espécie, grãos, gado, tecidos ou trabalho, e não em moedas. Agricultores entregavam parte de suas colheitas ao Estado, e oficiais percorriam o Nilo para avaliar campos e coletar os tributos. Esses recursos alimentavam trabalhadores em projetos estatais, mantinham templos e sustentavam o exército. Registros de avaliações fiscais eram meticulosamente mantidos em papiros e óstracos, revelando o alto grau de sofisticação administrativa. Quem não cumpria suas obrigações corria risco de multas, confisco ou trabalhos forçados. Impostos também incidiam sobre mercadorias importadas, garantindo que o Estado se beneficiasse do papel do Egito como centro comercial. Essa rede de arrecadação e registro foi um dos pilares da estabilidade egípcia, financiando tanto sua grandiosidade quanto sua governança cotidiana por séculos. Os trabalhadores que ergueram as pirâmides eram pagos com pão e cerveja. As grandes pirâmides não foram construídas por escravos, como se pensava, mas por artesãos e operários qualificados organizados em equipes rotativas. Eles eram remunerados não com moedas, mas com rações essenciais, principalmente pão e cerveja. Uma cota diária podia incluir várias barras de pão e litros de cerveja espessa, rica em grãos, fornecendo sustento e hidratação sob o sol do deserto. O pagamento em alimento mantinha a força e lealdade da força de trabalho, eliminando a necessidade de moeda formal. Pão e cerveja eram pilares da dieta egípcia, então os salários atendiam diretamente às necessidades dos trabalhadores. Achados arqueológicos em vilas operárias próximas a Gizé revelam padarias e cervejarias em escala industrial, produzindo milhares de pães e tonéis de cerveja diariamente. Esse sistema não apenas alimentava os construtores, mas sublinhava o papel central desses alimentos humildes na realização das conquistas arquitetônicas mais ambiciosas do Egito. Algumas vilas de trabalhadores ainda conservam casas intactas. Arqueólogos descobriram assentamentos inteiros construídos para abrigar os operários que trabalhavam em túmulos reais e projetos monumentais. Uma das mais bem preservadas é Deir el-Medina,
lar dos artesãos que construíram os túmulos no Vale dos Reis. As casas de pedra, ruas estreitas e espaços comunitários permanecem notavelmente intactos, oferecendo um raro vislumbre da vida cotidiana de trabalhadores qualificados. Essas residências tinham múltiplos cômodos, áreas de armazenamento e até vestígios de paredes pintadas. Inscrições encontradas ali revelam detalhes sobre salários, horários e relações pessoais. Longe de serem alojamentos precários, essas vilas eram comunidades vibrantes com estruturas sociais, práticas religiosas e senso de permanência. A preservação desses locais permite aos historiadores entender como as grandiosas realizações egípcias eram sustentadas por forças de trabalho organizadas, bem abastecidas e alojadas em assentamentos planejados próximos às obras. A arte egípcia seguia regras rígidas de proporção. Artistas egípcios não buscavam realismo no sentido moderno. Em vez disso, seguiam convenções rigorosas destinadas a transmitir ordem e significado. As figuras eram desenhadas com base em um sistema de grade, atribuindo a cada parte do corpo uma unidade proporcional. Isso garantia consistência por séculos e enfatizava clareza simbólica em vez de representação naturalista. Figuras importantes, como faraós e deuses, eram mostradas maiores que as demais, independentemente da realidade física, reforçando seu status. As regras também ditavam a perspectiva: cabeças e pernas em perfil, troncos de frente, criando o estilo egípcio instantaneamente reconhecível. Essas convenções estavam profundamente ligadas à religião e à ordem cósmica, refletindo a crença de que a arte não era mero enfeite, mas meio de preservar a verdade. Ao seguir essas regras fixas, os artistas criaram uma linguagem visual atemporal, uma das mais duradouras da história humana. Rostos na arte eram frequentemente mostrados em perfil, mas com olhos de frente. Uma das características mais distintas da arte egípcia é a visão composta do corpo humano. A cabeça aparece em perfil para capturar seu contorno mais reconhecível, enquanto o olho é retratado de frente, grande e em forma de amêndoa. Ombros também ficam de frente, mas pernas e pés voltam ao perfil. Essa combinação não era erro artístico, mas escolha deliberada para apresentar a forma mais completa e identificável de cada parte do corpo. O estilo priorizava clareza e completude simbólica em vez de perspectiva realista. Essa abordagem se estendia a animais e deuses, garantindo que cada elemento fosse imediatamente legível. Para os egípcios, era uma maneira de preservar a essência de uma pessoa ou divindade, uma forma visual que carregava poder para o além por meio das imagens esculpidas, pintadas ou gravadas em templos e túmulos. Relevos de templos eram pintados e repintados ao longo dos séculos. Embora hoje vejamos relevos egípcios em pedra nua, originalmente eram pintados com cores vibrantes, vermelho, azul, verde e dourado, que davam vida às cenas. Com o tempo, esses relevos eram às vezes repintados, seja para restaurar cores desbotadas ou atualizar a iconografia. Um novo faraó podia substituir nomes ou rostos de predecessores, reafirmando seu legado em espaços sagrados. Em outros casos, mudanças religiosas levavam à inclusão ou remoção de certos deuses. Camadas de tinta descobertas por análises modernas revelam essa história em evolução, mostrando templos como espaços dinâmicos, não monumentos estáticos. A prática de repintar também reflete o desejo egípcio de manter a arte sagrada viva e relevante, garantindo que deuses e ancestrais continuassem recebendo honras por meio de imagens renovadas. Algumas cidades egípcias ainda estão enterradas sob o delta do Nilo. O delta do Nilo já abrigou cidades prósperas, portos e templos, muitos agora soterrados sob camadas de lodo e sedimento. Durante milênios, mudanças no curso do rio e o aumento do nível da água submergiram esses assentamentos. Arqueólogos usando radar de penetração no solo e exploração subaquática começaram a localizar cidades perdidas, como Heracleion e Canopus, que afundaram no Mediterrâneo. Preservados em lama e água, artefatos desses locais permanecem notavelmente intactos, de estátuas a ferramentas cotidianas. Suas descobertas oferecem novos insights sobre redes comerciais, práticas religiosas e conexões do Egito com o mundo antigo.
Essas cidades escondidas nos lembram que grande parte da história egípcia ainda está literalmente sob a superfície, aguardando para ser revelada. Templos inundados permanecem preservados sob o Lago Nasser. Quando a barragem de Assuã foi construída na década de 1960, as águas do Lago Nasser submergiram vastas áreas do sul do Egito e norte do Sudão, incluindo templos e assentamentos antigos. Alguns monumentos, como Abu Simbel, foram realocados bloco por bloco, mas outros foram deixados para trás. Sob as águas do lago repousam templos, túmulos e artefatos preservados no lodo, protegidos da erosão, mas inacessíveis à maioria dos pesquisadores. Esses locais submersos são cápsulas do tempo da vida antiga, seus conteúdos potencialmente tão bem conservados quanto os encontrados em túmulos do deserto mais seco. Ocasionalmente, secas ou expedições de mergulho revelam vislumbres do que está abaixo, mas grande parte permanece escondida. Esses tesouros afundados lembram os sacrifícios feitos em nome do progresso moderno e os mistérios duradouros deixados na esteira do Egito. Algumas múmias foram preservadas melhor que cadáveres modernos. A perícia dos embalsamadores egípcios era tão avançada que algumas múmias sobreviveram em condições notáveis por mais de 3.000 anos. Pele, cabelo e até tatuagens permanecem visíveis, oferecendo aos pesquisadores insights sem precedentes sobre a vida dos falecidos. Estudos forenses modernos mostram que a combinação de remoção cuidadosa de órgãos, desidratação com natrão e tratamento com resinas criou um ambiente hostil à decomposição. Em alguns casos, a preservação é tão perfeita que expressões faciais e lesões ainda são discerníveis. Esse nível de conservação não era apenas conquista prática, mas também espiritual, garantindo que o corpo permanecesse um vaso viável para a alma no além. O fato de algumas múmias antigas estarem melhor preservadas que corpos embalsamados com técnicas modernas atesta a sofisticação e precisão da ciência funerária egípcia. Receitas antigas de embalsamamento incluíam resinas exóticas. Embalsamadores egípcios usavam uma variedade de materiais para preservar o corpo, muitos vindos de terras distantes. Resinas de coníferas, betume do Mar Morto, mirra do país de Punt e óleo de cedro do Líbano estavam entre os ingredientes mais valorizados. Essas substâncias eram elogiadas não apenas por suas propriedades conservantes, mas também por seu aroma, que mascarava o odor da decomposição e tinha significado religioso. A obtenção desses materiais revela uma vasta rede comercial que se estendia muito além das fronteiras egípcias. Análises químicas de faixas de múmias confirmaram essas origens exóticas, mostrando que o embalsamamento era tanto ritual espiritual quanto empreendimento internacional. O uso de importações raras reflete a importância atribuída à preservação eterna do corpo, independentemente do custo ou distância. Jarros canopos guardavam os órgãos dos mortos para o além. Durante a mumificação, 4 órgãos principais, fígado, pulmões, estômago e intestinos, eram removidos, tratados e colocados em jarros canopos. Cada jarro era protegido por um dos 4 filhos de Horus, retratados nas tampas com cabeças humana, de chacal, de babuíno e de falcão. Esses guardiões asseguravam a segurança dos órgãos no além, onde se acreditava que seriam necessários novamente. O coração geralmente era deixado no lugar ou substituído por um amuleto, enquanto o cérebro era descartado. Jarros canopos eram feitos de materiais como calcário ou alabastro, frequentemente esculpidos com beleza e inscritos com feitiços protetores. Colocados ao lado da múmia no túmulo, eram parte essencial da jornada para a eternidade, encarnando a crença egípcia de que o corpo físico, completo e protegido, era fundamental para a vida eterna. Alguns faraós construíram túmulos escondidos para enganar ladrões. O roubo de túmulos era uma ameaça constante, então alguns faraós elaboraram formas engenhosas de esconder seus locais de descanso. Entradas secretas, corredores falsos e inscrições enganosas eram usados para confundir possíveis ladrões. Em alguns casos, a própria localização do túmulo era mantida em segredo, construída em vales remotos, longe de complexos templários. O Vale dos Reis tornou-se local favorito em parte por suas falésias íngremes e trilhas sinuosas, que ofereciam proteção natural.
Alguns túmulos eram iniciados e depois abandonados se o sigilo fosse comprometido. Apesar desses esforços, poucos túmulos reais escaparam do saque por completo. A tentativa de ocultar o repouso de um faraó revela tanto o imenso valor dos tesouros enterrados quanto o temor profundo de que violar um túmulo pudesse pôr em risco a alma no além, um risco que nenhum governante podia correr. O Vale dos Reis contém mais de 60 túmulos esculpidos nas falésias a oeste de Luxor. O Vale dos Reis serviu como necrópole real por quase 5 séculos durante o Novo Reino. Mais de 60 túmulos foram descobertos, desde poços simples até corredores vastos e decorados que penetram profundamente na rocha. Projetados para proteger os faraós mumificados e seus tesouros, simbolicamente guiavam-nos pelo submundo. As paredes estão cobertas por cenas de textos sagrados como o Livro dos Mortos, mostrando deuses, feitiços protetores e a jornada do faraó rumo à vida eterna. Muitos túmulos pertencem a soberanos famosos, Ramsés II, Seti e Tutancâmon. Embora a maioria tenha sido saqueada na antiguidade, a arte e a arquitetura permanecem entre as mais impressionantes do Egito. O vale continua revelando novas descobertas, lembrando-nos de que, mesmo após séculos de exploração, os segredos do Egito estão longe de se esgotar. O túmulo de Tutancâmon continha mais de 5.000 objetos. Quando Howard Carter descobriu o túmulo de Tutancâmon em 1922, encontrou um tesouro sem igual. Mais de 5.000 objetos preenchiam as câmaras: santuários dourados, carros, roupas, armas, joias, estátuas e itens cotidianos destinados a servir o jovem reino além. Muitos foram elaborados com detalhes surpreendentes, combinando ouro, incrustações de pedras preciosas e entalhes intrincados. A variedade refletia a crença egípcia de que o além era a continuação da vida terrena, exigindo tanto luxo quanto praticidade. Até itens comuns, como potes de mel e peças de linho, foram incluídos. Como o túmulo era pequeno para um faraó, estava repleto, criando a sensação de adentrar um depósito real congelado no tempo. Essa descoberta sem precedentes deu ao mundo moderno o vislumbre mais completo das tradições funerárias dos governantes egípcios. Sua máscara funerária é feita de ouro maciço. A máscara funerária de Tutancâmon é um dos artefatos mais icônicos do mundo, uma obra-prima da arte antiga. Feita com mais de 10 quilos de ouro maciço, incrustada com lápis-lazuli, quartzo e vidro colorido, retrata o rosto sereno e idealizado do jovem rei. Foi projetada não apenas para honrar sua imagem, mas também como escudo mágico em sua jornada pelo além. Inscrições na máscara incluem feitiços protetores do Livro dos Mortos, garantindo a segurança e vida eterna do soberano. Sua construção revela a sofisticação dos ourives egípcios, capazes de moldar e unir metais preciosos com precisão impecável. Quando Carter a levantou da múmia, viu uma peça de arte que não fora tocada por mais de 3.000 anos, uma conexão cintilante direta entre nosso mundo e a visão egípcia de imortalidade. A maldição de Tutancâmon pode ser mais lenda que realidade. Após a descoberta do túmulo de Tutancâmon, rumores se espalharam de que quem entrasse seria atingido por uma maldição mortal. A morte súbita de Lord Carnarvon, que financiou a escavação, alimentou a lenda. Jornais noticiaram avidamente qualquer doença ou infortúnio entre a equipe, sugerindo vingança sobrenatural por perturbar o descanso do rei. Na realidade, a maioria das pessoas presentes viveu vidas longas e saudáveis, incluindo o próprio Howard Carter. Estudiosos modernos acreditam que a maldição foi uma mistura de coincidência, sensacionalismo da mídia e talvez exposição a bactérias ou mofo nocivos dentro do túmulo selado. O mito persiste porque toca na fascinação eterna com os mistérios do Egito, e na ideia de que alguns segredos devem permanecer intocados. Os egípcios praticavam mumificação animal em escala massiva. A mumificação de animais era uma prática generalizada no Egito Antigo, com propósitos religiosos e simbólicos. Gatos, ibis, crocodilos, touros e incontáveis outras espécies eram embalsamados como oferendas aos deuses que representavam. Alguns eram animais de estimação enterrados com seus donos, outros eram criados e sacrificados ritualmente em templos.
Animais mumificados eram vendidos a peregrinos que os apresentavam nos templos como atos de devoção. O processo imitava a mumificação humana, envolvendo secagem, envoltório e colocação em caixões ou vasos decorados. Necrópolis animais descobertas contêm milhares, até milhões dessas múmias, revelando a enorme escala dessa prática. Milhões de animais mumificados foram descobertos. Escavações pelo Egito revelaram cemitérios vastos contendo milhões de animais mumificados. Em Saqqara, catacumbas abrigam incontáveis ibis, falcões e cães, cuidadosamente embrulhados e colocados em vasos ou caixas de madeira. Alguns foram preparados com grande esmero, com linho fino e resinas, outros parecem feitos às pressas, provavelmente para oferendas em massa. Essa indústria de mumificação animal sugere uma economia religiosa em larga escala, com criadores, embalsamadores e guardiões de templos todos envolvidos. Esses achados não apenas destacam a profundidade do culto animal na religião egípcia, mas também oferecem pistas sobre pecuária antiga e redes comerciais usadas para suprir a demanda por criaturas sagradas. Touros sagrados eram enterrados em sarcófagos de pedra gigantescos. O touro Apis era considerado manifestação viva do deus Ptah, mais tarde, associado a Osíris. Escolhido por marcas específicas, cada touro sagrado vivia uma vida mimada em Mênfis antes de receber um enterro elaborado. No Serapeu de Saqqara, sarcófagos maciços de granito, alguns com mais de 70 toneladas, foram construídos para abrigar seus restos mumificados. Esses túmulos faziam parte de um vasto complexo subterrâneo, refletindo o alto status do touro Apis na religião egípcia. Os enterros eram conduzidos por sacerdotes e acompanhados por oferendas, reforçando a crença de que esses animais não eram meros símbolos, mas seres divinos dignos de tratamento real na morte. O Egito Antigo governou territórios muito além do Nilo. No auge de seu poder, o Egito controlava regiões bem além de seu núcleo. Faraós do Novo Reino dominaram áreas no atual Sudão, Israel, Líbano e Síria. Essas conquistas trouxeram recursos valiosos, ouro da Núbia, cedro do Líbano e tributos de estados vassalos. O Egito mantinha sua influência por meio de guarnições, fortalezas e alianças seladas por casamentos diplomáticos. Essa expansão não apenas enriqueceu o Egito, mas também espalhou sua arte, arquitetura e ideias religiosas pelo Oriente Próximo. Deuses, bens e estilos estrangeiros fluíam de volta ao Egito, criando um intercâmbio cultural dinâmico que remodelou suas próprias tradições. O império se estendia até o Sudão moderno e o Levante. O alcance meridional do Egito se estendia profundamente na Núbia, onde ergueu fortalezas e templos ao longo do Nilo. Essa região era vital por suas ricas minas de ouro e controle estratégico das rotas comerciais. Para o Nordeste, a influência egípcia chegava ao Levante, dominando cidades e portos-chave ao longo da costa mediterrânea. Esses territórios não eram simplesmente conquistados, mas integrados à esfera econômica e política egípcia. Artefatos dessas regiões mostram uma fusão de estilos egípcios e locais, ilustrando como hoje a cultura egípcia se espalhou, e como absorveu influências estrangeiras em troca. Esse alcance imperial ajudou a garantir a prosperidade do Egito por séculos. Rotas comerciais traziam lápis-lazuli de milhares de quilômetros de distância. O lápis-lazuli, com seu azul profundo salpicado de dourado, era uma das pedras mais cobiçadas do Egito Antigo. Não era encontrado localmente, vinha de minas distantes no atual Afeganistão, a mais de 3.000 quilômetros de distância. Isso significava que viajava por uma vasta rede comercial através da Mesopotâmia e do Levante antes de chegar ao Egito. A pedra era esculpida em amuletos, incrustada em joias e moída em pó para cosméticos e pintura. Sua cor simbolizava os céus e a proteção divina, tornando-a a favorita para objetos sagrados e adornos reais. A presença de lápis-lazuli em túmulos, incluindo o de Tutancâmon, revela tanto as conexões de longo alcance do Egito quanto o imenso valor atribuído a materiais carregados de poder simbólico. Sua jornada das montanhas distantes às margens do Nilo fala da interconexão do mundo antigo muito antes do comércio moderno. Incenso era importado da terra de Punt.
O incenso desempenhava papel vital na religião egípcia, queimado em templos para agradar os deuses e purificar espaços sagrados. As resinas mais preciosas, incenso e mirra, vinham de uma região misteriosa conhecida como Punt. Localizada em algum lugar ao longo do Mar Vermelho ou no chifre da África, Punt era famosa por suas árvores aromáticas, ouro, marfim e animais exóticos. Expedições egípcias a Punt estão retratadas em paredes de templos, notavelmente no templo de Hatshepsut em Deir el-Bahari, onde relevos mostram navios carregados de mercadorias e até árvores de incenso transplantadas. Essas importações aromáticas eram tão valorizadas que eram consideradas oferendas dignas dos próprios deuses. A ligação com Punt era mais que comercial, era um elo simbólico com uma terra de abundância e favor divino. O aroma de seu incenso enchia os templos egípcios, levando orações aos céus como fumaça ao reino dos deuses. A localização exata de Punt permanece um mistério. Apesar de registros antigos detalhados, a localização precisa de Punt nunca foi confirmada. Textos egípcios a descrevem como terra rica em incenso, ouro, ébano e animais exóticos, alcançada navegando pelo Mar Vermelho. A maioria dos estudiosos a situa no chifre da África, atual Eritreia, Somália ou leste do Sudão. Outros sugerem locais mais ao sul ou mesmo na Península Arábica. Relevos do reinado de Hatshepsut retratam seu povo, casas sobre palafitas e paisagens exuberantes. Ainda assim, nenhum sítio arqueológico definitivo foi encontrado. Punt ocupava um lugar mítico na imaginação egípcia, celebrada como fonte de bens divinos e bênçãos. O fato de sua localização permanecer desconhecida acrescenta um mistério duradouro à história do Egito, lembrando-nos de quão grande parte do mundo antigo ainda está além de nosso alcance, apesar de séculos de estudo. Navios egípcios navegaram profundamente pelo Mar Vermelho. Para alcançar terras distantes como Punt, os egípcios construíram embarcações robustas capazes de enfrentar as águas desafiadoras do Mar Vermelho. Esses navios eram frequentemente feitos de cedro importado do Líbano, amarrados com cordas em vez de pregos. Relevos mostram grandes tripulações remando ao lado de velas quadradas, com porões cheios de mercadorias. As expedições exigiam planejamento cuidadoso, podendo durar meses e dependendo dos ventos sazonais. Portos como Mersa Gavazis na costa do Mar Vermelho revelaram restos de madeira de navios, cordas e caixas de carga, raras provas físicas do alcance marítimo egípcio. Essas viagens traziam incenso, animais exóticos, ouro e outros tesouros, fortalecendo a economia e o prestígio do Egito. Também demonstram as habilidades avançadas de construção naval e a disposição dos egípcios de aventurar-se muito além da segurança do Nilo para expandir sua influência por mares. Carros de guerra transformaram a natureza da guerra egípcia. Introduzidos no Egito durante o segundo período intermediário, provavelmente pelos Hyksos, os carros puxados por cavalos revolucionaram a estratégia militar. Leves, rápidos e altamente manobráveis, permitiam que arqueiros disparassem de uma plataforma em movimento, aumentando alcance e velocidade em batalha. No novo reino, os carros tornaram-se símbolos de poder real, usados não só na guerra, mas também em procissões cerimoniais. Faraós como Ramsés II são retratados liderando cargas de carros, arco em punho, esmagando inimigos sob suas rodas. Os carros exigiam equipes qualificadas, um condutor e um arqueiro, e eram caros de manter, tornando-os unidades de elite no exército. Sua chegada marcou a transição do Egito para táticas mais móveis e agressivas, permitindo projetar poder mais longe e eficazmente. Alguns faraós eram comandantes militares habilidosos. Embora muitos faraós delegassem o comando a generais, outros assumiam pessoalmente o comando em campo. Tutmés III, frequentemente chamado de Napoleão do Egito, liderou campanhas no Levante e na Núbia, expandindo o Império Egípcio a seu máximo território. Ramsés II lutou pessoalmente na Batalha de Kadesh, dirigindo cargas de carros apesar do caos. Tal liderança era mais que militar, reforçava o papel divino do faraó como protetor do Egito, um guerreiro nomeado pelos deuses.
Vitórias eram registradas em paredes de templos, mesclando história e propaganda para garantir que a reputação do faraó durasse pela eternidade. Seja na realidade ou na arte idealizada, essas representações apresentavam o governante como rei e general, dominando o campo de batalha como um dever sagrado. Estelas da vitória registravam batalhas com detalhes glorificados. Governantes egípcios comemoravam triunfos militares com estelas monumentais, placas verticais de pedra inscritas com relatos detalhados de batalhas. Esses registros frequentemente exageravam vitórias, apresentando o faraó como uma força imbatível, favorecida pelos deuses. A Batalha de Kadesh, por exemplo, é descrita em múltiplos templos com inscrições quase idênticas retratando Ramsés II como herói que virou o jogo sozinho. Tais narrativas serviam como propaganda e oferendas religiosas, acreditando ajuda divina ao sucesso em guerra. Eram colocadas em templos e espaços públicos para inspirar lealdade, intimidar inimigos e imortalizar as conquistas do faraó. Mesmo quando a precisão histórica é questionável, essas inscrições oferecem insights valiosos sobre como os egípcios viam a guerra, a realeza e o papel dos deuses nos assuntos humanos. A influência do Egito Antigo durou mais de 3.000 anos. Desde sua unificação por volta de 3100 a.C. até a conquista romana em 30 a.C., o Egito Antigo permaneceu uma civilização distinta e influente por mais de 3 milênios. Nesse período, sua arte, arquitetura, religião e sistemas políticos evoluíram, mas mantiveram uma identidade central reconhecível. A estabilidade do Egito permitiu um desenvolvimento cultural contínuo, incomparável pela maioria das sociedades antigas. Seus monumentos inspiraram civilizações posteriores, da Grécia ao mundo islâmico, e suas ideias religiosas influenciaram culturas vizinhas. A longevidade extraordinária da civilização egípcia é testemunho de sua capacidade de se adaptar enquanto preservava tradições, tornando-a uma das culturas mais duradouras da história humana. Mesmo após conquistas, a cultura egípcia moldou seus invasores. O Egito foi conquistado várias vezes, por núbios, assírios, persas, gregos e romanos. Ainda assim, cada novo dominador adotou elementos-chave da cultura egípcia. Reis estrangeiros eram retratados com vestes faraônicas, construíam templos para deuses egípcios e participavam de cerimônias locais. A dinastia Ptolomaica, de origem grega, fundiu tradições helenísticas e egípcias, produzindo governantes como Cleópatra VII, que abraçou costumes nativos. Imperadores romanos continuaram a financiar templos mesmo após o Egito se tornar província. Essa resiliência cultural garantiu que, mesmo sob domínio político, o Egito permanecesse espiritual e artisticamente distinto, influenciando seus conquistadores tanto quanto era influenciado por eles. Os monumentos do Egito Antigo ainda permanecem como ecos da eternidade. Das pirâmides imponentes de Gizé aos templos vastos de Karnak e Luxor, os monumentos egípcios resistiram por milhares de anos. Construídos para honrar deuses e reis, foram projetados com a eternidade em mente. Blocos de pedra maciços, encaixados com tal precisão que ainda hoje se erguem apesar de terremotos, enchentes e o passar do tempo. Hieróglifos esculpidos em suas paredes continuam a falar através dos milênios, contando histórias de criação, conquista e devoção. Essas estruturas são mais que relíquias, são conexões vivas com uma civilização cuja visão de imortalidade ainda ressoa hoje. Diante deles, sente-se o peso dos séculos, e compreende-se por que o legado do Egito permanece um dos mais poderosos da história humana. E assim nossa jornada pelas maravilhas do Egito Antigo chega a um fecho suave. Caminhamos entre templos cujas colunas se erguem como florestas de pedra, seguimos as curvas lentas de hieróglifos talhados há milhares de anos e estivemos ao lado de estátuas silenciosas que contemplam nosso século sem pestanejar. Ouvimos o sussurro do vento do deserto contra paredes de pirâmides e sentimos o eco de passos em túmulos onde reis ainda repousam, envoltos nos sonhos da eternidade. A história do Egito não é apenas de ouro e monumentos, mas de pessoas, escribas inclinados sobre papiros à luz de lamparinas, artesãos moldando olhos de deuses com cristal, barqueiros guiando cargas pelo lento rio verde do Nilo.
É a história de uma civilização que buscou o eterno e, de tantas formas, o tocou. Agora, enquanto a areia se assenta e a última luz desaparece atrás das colinas do deserto, deixe seus pensamentos vagarem como se estivesse no Nilo ao entardecer. O mundo em silêncio, as estrelas começando a florescer no céu. As vozes do passado se tornam mais suaves, os monumentos se dissolvem em sombras, e o próprio tempo parece desacelerar. Se seus olhos começam a pesar, pode descansar aqui, levando consigo o saber de que o Egito perdura, em pedra, em memória e nos lugares calmos da mente, onde a história se transforma em sonho. E quando acordar, as maravilhas do mundo antigo ainda estarão à sua espera. Se desejar, junte-se a mim no próximo vídeo, onde outra história de ciência, história ou cosmos se desdobrará lentamente, suavemente, como uma vela sendo acesa na escuridão. Durma bem, viajante.